obrigado, professor Décio, aos tutores que estão aí nos auxiliando, Fábio Henrique, Marcelene, obrigado. Obrigado aos alunos que estão presentes. Eu vou compartilhar minha tela e... Beleza, então, gente. Muito bem. Nós estamos no curso de pós-graduação em Gestão Pública da Universidade Aberta do Brasil, promovido diretamente pela Universidade Federal de Rondônia, Paulo Waber, de ensino à distância. E hoje nós temos a nossa primeira aula com o polo Porto Velho 1 e Porto Velho 2. Muito bem, eu sou o professor José Carlos, estou concluindo doutorado em administração estatal, sou mestre em administração, especialista em gestão pública, me graduei em administração na Unir, já participei como diretor de recursos humanos do Tribunal de Justiça de Rondônia, também diretor de RH do Ministério Público de Rondônia, 10 anos nessa atividade, fui assessor de planejamento e gestão do Ministério Público de Rondônia. Minha formação atual é coach, executivo e personal, especialista em life coach, APG Sênior Coach, palestrante, consultor empresarial, sou professor de graduação e pós-graduação, avaliador dos cursos superiores do MEC e, atualmente, meu cargo efetivo no serviço público, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 37 anos de serviço público e quero compartilhar minhas experiências com vocês e também aprender com vocês, porque todas as vezes que nós reunimos um grupo para estudo, todos nós aprendemos. A vida é um grande aprendizado. Muito bem, o nosso curso de gestão pública, o objetivo é disseminar conhecimento sobre a gestão pública, os modelos abordados, as experiências. O objetivo é debater e proporcionar conhecimentos sobre o tema em discussão. Especificamente, pretendemos promover reflexão crítica sobre os conceitos de gestão pública, sua evolução histórica, discutir e analisar os modelos de administração pública e os avanços obtidos, e oportunizar os exames das técnicas da moderna gestão pública, bem como verificar as experiências exitosas que já houveram e a conformação da administração pública na atualidade. Nesse primeiro módulo, na unidade 1, nós vamos falar de história e conceito geral da administração pública. Faremos uma passagem sobre a conceituação genérica, a história e a evolução da gestão pública, a questão da administração, gerenciamento e gestão, a governabilidade e governança, que são dois fatores importantes para a gestão pública, a questão conceitual da administração pública no sentido formal e material, mais voltado para a área do direito público, a teoria das organizações e sua relação com a gestão pública, e, por fim, vamos ver Estado, governo, aparelho do Estado e instituições, ok? Muito bem. Então, conceituar a gestão pública é pegar um conceito de administração e aplicá-lo à administração pública. Nada mais é do que planejar, dirigir, executar, governar e controlar os resultados aplicados com os recursos públicos, se eles foram satisfatórios à sociedade. Esse é um conceito genérico, um conceito que se espera alcançar, mas que todos nós sabemos que é público e notório que, em termos de satisfação da sociedade, há uma grande lacuna ainda a ser preenchida. Portanto, a administração pública ela é organizada, né, pela gerência de homens e materiais que buscam conceber um propósito de um governo, um plano de governo, ou seja, é uma arte de gerência aplicada aos negócios do Estado. Então, esse é o conceito que nós podemos tirar de uma forma geral de gestão pública. Então, nós temos aí duas faces ou duas vertentes, administração pública e gestão pública. E nós podemos aplicar ou entender ou indicar duas diferenças básicas em termos conceituais. A gestão pública, ela organiza, ela executa o processo decisório de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas que são da área de competência do Estado. É gerida por um corpo de recursos humanos contratado pelo Estado, que são os servidores, que tem essa finalidade.
e conduzidas por um núcleo político eleito para assumir os governos de cada esfera administrativa. Certo? Muito bem. Agora, quando a gente pensa em gestão pública, nós precisamos diferenciar estados, governo, aparelho de Estado e instituições do Estado. O Estado é a entidade maior da estrutura de uma nação. Por exemplo, quando o presidente da República vai visitar um país, ele vai como chefe de Estado. Quando ele assina uma portaria, ele está agindo como chefe de governo. Então, o governo, eles são um núcleo de representantes eleitos legitimamente para executar tarefas relativas às funções públicas. Já o aparelho do Estado são as organizações compostas da estrutura administrativa, de carreira, que, ou não, como é o caso dos cargos em comissão, né, que são incumbidas de processos concernentes às funções públicas. E as instituições são aquelas organizações de princípios e regras estabelecidas que normatizam o comportamento das organizações e dos agentes públicos. Exemplo prático é a Constituição Federal, as leis, as portarias, os estatutos, código de éticas, todas as regras informais. Então, dentro desse conceito, nós já percebemos aí esses 4 elementos que eles conformam, que eles organizam, que eles preparam a gestão pública para agir, para atuar de uma forma engrenada, uma engrenagem estatal para que o governo funcione, para que ele preste o serviço de Estado e satisfaça a sociedade. Em todo Estado existe uma relação de dominação que os governantes, que são os que nos dominam, exercem autoridade perante os indivíduos dominados. Max Weber, né, ele diz que, nesse ponto, nós podemos indicar 3 tipos de denominação. A primeira é a denominação tradicional, é aquela que se baseia nos costumes, na tradição, aqueles relacionamentos construídos por gerações. Nesse caso, o senhor governa, é uma entidade patriarcal, né? Ele não governa porque ele tem mérito ou porque ele tem competência, mas porque o seu pai governava antes dele, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô. Isso ocorre muito quando nós lembramos do coronelismo, né? Principalmente nos estados do Nordeste e no interior do Amazonas. Essa é a denominação chamada de tradicional. E nós vamos ver que ainda existe um resquício muito grande de denominação tradicional, principalmente na nossa política. Né? Por que os políticos são sempre os mesmos, quando, na verdade, nós, sociedade, nós, população, deveríamos trocar a cada 4 anos para que houvesse uma oxigenação? É porque nós temos assim um certo domínio. Ainda nós somos dominados por uma determinada ideologia ou por uma determinada retórica que nos leva a adotar essas posturas. O outro tipo de denominação é a denominação carismática. É aquela que se baseia no carisma de uma pessoa, aquele indivíduo que tem qualidades e características, vamos dizer assim, extraordinárias, fora do comum, lideram seus súditos aos seguidores e conferem um afeto e uma lealdade, muitas vezes, cega. Né? Nós temos aí, por exemplo, como exemplo de hoje, sem partidarismo, nós temos, por exemplo, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, né, homens de grande carisma. Não estamos dizendo que quem segue ou quem não segue está certo ou está errado, mas não se pode negar que são homens de grande dominação carismática. Né? Nós tivemos o Gandhi, nós tivemos o Winston Churchill, nós tivemos grandes presidentes dos Estados Unidos, muitos presidentes que tinham dominação carismática, governadores do Brasil, como o Leonel Brizola, e tantos outros que tinham essa característica. E um outro tipo de denominação é a racional legal. A racional legal é muito interessante porque ela se baseia na lei. Nesse tipo de dominação, nós não seguimos o indivíduo, mas obedecemos às normas e regulamentos. Né? E a burocracia moderna se baseia na dominação racional legal. Obviamente que não se pode excluir os 3 tipos de denominação de uma vez só. Se nós percebermos e fazemos uma análise geral, nós vamos ver que existe, sempre vai existir o líder tradicional, o líder carismático e, obviamente, nós estamos hoje migrando principalmente para a dominação racional legal.
Então, Weber ele estabelece esses 3 tipos de dominação, e é importante que a gente entenda o porquê que a administração pública é formada por esse tipo de pessoas. Nem tanto pelo mérito, mas muitas vezes pela tradição, muitas vezes pelo carisma e poucas vezes pela racionalidade legal. Muito bem. Dentro de todo esse contexto, nós verificamos que existe uma diferença entre administração e gestão. A administração, como um todo, preparada pelo planejamento, organização, liderança, coordenação, controle, mas a gestão envolvida em um grande aparato que também está envolta com uma série de, com 3 indicativos apresentados por Weber que dominam a gestão pública, né? Agora, é importante nós entendermos que essa gestão pública ela vem sofrendo, no decorrer dos tempos, modificações. Antes de entrar propriamente no patrimonialismo, gostaria de fazer um comentário sobre, por exemplo, o princípio da legalidade. Nós vamos perceber que a administração pública, o poder público, ele era regido por reis, por homens ungidos, entre parênteses, por Deus, né, ou por líderes religiosos, que dominavam completamente. Então, o que valia era a vontade dele. Mas lá pelo ano 1200 e alguma coisa, 1300, o filme, deixa eu me lembrar aqui, qual é o nome do filme? O filme Coração Valente, ele fala muito dessa situação aí. O filme Robin Hood também fala do João Sem Terra, que foram reis que foram perdendo o seu poder porque eles faziam muito sua vontade e a população, em determinado momento, não queria mais. Então, o princípio da legalidade nada mais é do que a substituição da vontade do homem pela vontade da lei. E uma vez estabelecidas as leis, foram feitas, então, a vontade do povo, foram criados aí os parlamentos, as câmaras baixas, as câmaras altas. A Inglaterra ela é precursora nesse tipo de organização. Mas, apesar disso, a evolução histórica ela é lenta, ela é gradual. E quando nós chegamos, por exemplo, no Brasil, nós vamos entender que o Brasil passou, pelo menos, por 3 fases interessantes Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Porque eu estou sem retorno algum aqui e eu achei que tinha alguém me ligando aqui. Mas vocês estão me ouvindo, né? Por favor, não fiquem muito calados, não. Diz pelo menos um amém aí, de vez em quando, né? Amém. Eu vou voltar. Podem interromper, podem perguntar para eu não me sentir só, porque quando a gente coloca aqui, pessoal, a gente não vê mais ninguém, a gente só vê a tela. Tá bom, mas vocês estão me ouvindo e vendo, né? Sim, está bem claro. Então, a primeira fase da evolução da gestão, nós vamos deixar um pouquinho a parte histórica lá das capitanias hereditárias, vamos entrar diretamente no patrimonialismo. Muito bem. O patrimonialismo ele começou a ocorrer exatamente quando o rei, fugindo lá de Napoleão, o rei João VI, veio para o Brasil, a corte veio para o Brasil. Então, obviamente, como eu falei para vocês, não existia uma divisão entre os bens do rei e os bens públicos, pois o rei era o chefe político. Não havia diferença entre seu patrimônio e o patrimônio da sociedade, que é o patrimônio estatal. Não? Então, a base dela é a tradição, que Max Weber falou. O rei passa para o seu filho, que passa para o seu neto, e assim sucessivamente. Então, o governante ele pega e trata os assuntos do Estado como uma extensão da sua vida pessoal. Olha, eu não sei agora, porque faz muito tempo que eu não moro no interior e não fui para o interior, mas o prefeito municipal, ele era tido assim, como um chefe de tudo. Parecia assim que ele era o rei do município, entendeu? A dominação tradicional. Então, misturava muitas coisas. Agora, esse modelo, como é que acontecia? Os cargos públicos eram de livre nomeação do soberano, ou seja, o
o rei colocava quem ele queria. Nós ainda temos resquícios disso hoje, que são chamados cargos em comissão, não é verdade? Esses cargos eram direcionados a amigos e parentes. Nepotismo a toda prova, né? Não existiam carreiras organizadas, não, o Estado não era profissionalizado e existia ali um forte nepotismo e corrupção. Olha aí o Sapinho nos lembrando. No modelo patrimonialista, o governante não separa o patrimônio público do privado. Por quê? Porque tudo é dele. E, obviamente, que isso foi, quando o rei veio com sua corte, ele introduziu esse modelo no Brasil, e esse modelo vigiu até a proclamação da República. Ok? Muito bem. Eu não consigo ler também as mensagens de chat, viu? Tem o Bruno que quer te fazer uma pergunta. Aí, lê para mim. O Bruno levantou a mão, quer fazer algum comentário. Pode falar, Bruno. Boa noite, professor. Boa noite a todos. E esse modelo patrimonialista, ele foi muito visto durante a época da nossa ditadura militar, né, professor? Também, né? Olha, na verdade, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, viu, Bruno, que a ditadura militar ela quebrou muito do patrimonialismo. Com regras, a Lei 4.320, o Decreto-Lei 200, quebrou muito o patrimonialismo, entendeu? Ela trouxe mais profissionalização. E eles foram tão bem feitos que até hoje, na Constituição de 88, essas leis que foram estabelecidas no governo militar, elas ainda continuam vigentes e caindo aí em concurso público e dirigindo a gestão pública. Mas o patrimonialismo ele foi muito forte mesmo, foi na época do imperialismo. Agora, se você me dizer, professor, não existiu? Claro que existiu. Eu ainda digo mais, ainda existe. Só não é tão forte, porque hoje nós vivemos numa sociedade da informação que todo mundo vê tudo em todo lugar em tempo real. Então, a sociedade está mais vigilante, mas ainda assim a gente ainda tem muito patrimonialismo. Ok? Então, olha só, as principais características do patrimonialismo. Esfera pública confundida com a privada, o sistema fiscal injusto e irracional, porque o rei ele colocava tudo quanto é imposto para o povo pagar, foi por isso que Tiradentes foi para a forca, que ele não aguentava pagar tanto imposto. Se Tiradentes fosse vivo hoje, ele ia ser enforcado todo dia, né? Muito bem. Não havia profissionalização, a tendência forte à corrupção e ao nepotismo e uma racionalidade subjetiva. Por quê? Porque não se baseava no mérito das pessoas, mas se baseava se a pessoa era amigo do rei. Já ouviu falar dessa coisa, amigo do rei? Então era aquilo mesmo, entendeu? Muito bem. Aí o que acontece? Surge a administração burocrática, que foi uma tentativa, né, de quebrar o nepotismo e a corrupção que havia no patrimonialismo. Então, o que a gente vê? A gente vê baseado no modelo de Max Weber, do século XX, a implantação de um modelo, tá, de um escritório público que pudesse criar carreiras públicas e, através disso, criar quem poderia deter o poder público. Okay? Buscava racionalidade técnica, estrutura de relacionamentos humanos, visão institucional e não mais na visão pessoal, mas não se ligava ao processo produtivo. Era uma administração muito voltada para dentro, né? Ela não era uma administração voltada para a sociedade, era uma administração voltada para o Estado para corrigir os problemas que tinha no patrimonialismo. Ok? Nasceu também por causa do crescimento dos estados, do tamanho, da complexidade, e se baseou em papéis e em documentos, uma organização de controle com base no conhecimento. Agora, é importante que esse modelo inspirado por Max Weber, ele veio suprir uma administração adequada aos novos desafios do Estado moderno, com o objetivo de combater o nepotismo e a corrupção. Max Weber, pasme, ele, quando criou a burocracia, ele criou a burocracia para dar agilidade aos negócios do Estado. O problema é que, quando nós fomos implementar, nós transformamos a burocracia num papelório doido, e hoje as pessoas, quando falam em burocracia, falam como se fosse uma coisa ruim, quando, na verdade, foi um instrumento, uma ferramenta de gestão criada para melhorar os negócios do Estado. Agora, há uma diferença entre o conceito e a prática.
Quando foi pôr em prática, aí aconteceu todo esse emperramento da máquina pública, que não era essa a finalidade de Max Weber. Muito bem. Mas o que ele se baseava? Na formalidade, ou seja, os atos do governo tinham que ser com base em normas e leis, e não mais com base na palavra do rei. Na impessoalidade, ou seja, as pessoas não podem mais promover-se porque são amigos, mas sim porque têm méritos. Então, o princípio da impessoalidade significa o quê? Todos são iguais perante a lei. E como todos são iguais perante a lei, é muito natural que a lei determine normas para que as pessoas assumam cargo público. Também trouxe a profissionalização e empresas comandadas por especialistas remunerados, não com honrarias, porque na época do patrimonialismo, a honra era título de nobreza, presentes, prebendas, mas sim agora a burocracia vem e defende a contratação por mérito, por conhecimento, e não pela questão do emocional. Então, o governo burocrático ele se baseou no mérito, na meritocracia, criou as carreiras de serviço público e entendeu que uma organização devia ser caracterizada por centralização, hierarquia, autoridade, disciplina, carreira, divisão do trabalho e estabilidade. Alguém pediu a palavra aí? Tem a Maria Júlia. Fala, Maria. Pode falar, Maria. Bom, enquanto a Maria não fala, nós vamos continuar, tá bom? Continua. Muito bem, mas a burocracia tem, como todo e qualquer ferramenta administrativa, tem vantagens e desvantagens. Então, quais são as características? Caráter legal, caráter formal, divisão do trabalho, impessoalidade, hierarquização, rotinas e procedimentos bem estabelecidas, competência técnica e mérito, especialização da administração, profissionalização e uma administração previsível, ou seja, tinha que ser planejada, ok? Mas, como eu já falei, ela trouxe também disfunções, desvantagens, que foi as pessoas se apegar demais nas normas e esquecer o processo. Excesso de formalismo papelório, que trouxe uma demora muito grande, até hoje a gente ainda vive isso, muita resistência à mudança, despersonalizou o relacionamento, entendeu que a impessoalidade não era para ver relacionamento nenhum, e não era essa a finalidade. Era para não ter favorecimento, né? Mas o pessoal acabou despersonalizando o relacionamento. Categorização do relacionamento, superconformidade, ou seja, pessoas demasiadamente apegadas à norma. Então, o chefe do chefe do chefe que preenche o formulário do formulário do formulário do formulário e acaba que o negócio nunca anda, né? Exibição de sinais de autoridades, ou seja, pessoas muito apegadas a cargos, e aí eu sou o chefe, não é? Dificuldade com os clientes, ou seja, não lidava bem com a sociedade, e imprevisibilidade do funcionamento, ou seja, sem saber se a coisa realmente ia dar certo. No entanto, a administração burocrática, quando foi trazida por Maílson da Nóbrega, na questão do Estado da administração burocrática, no plano diretor, a administração pública ela marcou uma cultura burocrática regida pelo princípio do mérito profissional, porém ela não chegou a consolidar no conjunto com uma burocracia profissional no modelo weberiano. Embora a administração burocrática ela combateu o patrimonialismo, ela não chegou, de fato, a ser implementada, né? Então, nós vamos ver aí que, quando foi, mais tarde nós vamos ver sobre a evolução da gestão pública brasileira, quando nós tivemos lá o choque de gestão de 1995, de Fernando Henrique Cardoso. Então, o que acontece? Eles foram ver que aquele modelo, aquele instrumento burocrático que até então vigia, ele estava superado, de modo que era preciso rever a administração brasileira. E aí foi que surgiu a administração gerencial.
A administração gerencial, que era para estar totalmente em vigor hoje, ela surge em função da crise do petróleo, que aconteceu em 73 e 79, e derrubou a grande maioria dos governos, economicamente falando, dos governos do mundo. Dificuldade do governo de manter o welfare state, que era o estado do bem-estar social. Uma crise fiscal imensa. Eu não sei se tem alguém aí, mas eu vivi a crise fiscal dos anos 80, que chamam de década perdida, né? Que a inflação mensal era de 80%. Você iniciava, exemplificando, um mês com R$100, no final do mês esse 100 só faria R$20. Era horrível. Necessidade de reduzir gasto público, declínio do modelo essencialmente burocrático, surge a necessidade de um novo direcionamento, que é uma necessidade de um modelo mais à vantagem, mais avançado de gestão, que pudesse trazer eficiência do setor privado para o setor público. Professor. Oi. A aluna Ana Cláudia acabou de dizer que o que você está relatando, né, é muito atual com relação à burocracia que ainda encontramos nos dias de hoje. Não conseguimos livrar. Aí, minha observação pessoal, e realmente ainda não conseguimos nos livrar completamente da questão da burocracia. Olha, nós não vamos nos livrar nunca da burocracia. A burocracia ela é necessária. O que existe ainda são pessoas que não sabem operar a burocracia. E, lamentavelmente, isso existe. Por quê? Porque, como disse lá o ministro da Economia, de Fernando Henrique Cardoso, ele disse que nós não temos um modelo de treinamento que possa implementar a burocracia como ela deve ser. Então, como eu falei, a burocracia, embora as pessoas acham que ela é ruim, né, ela não é ruim. Ruim é a forma como a gente operacionaliza. Ok? O gerencialismo surgiu exatamente para trazer eficiência nesse setor. Trazer eficiência. Então, surgiu o gerencialismo, lá na Inglaterra principalmente, chamado de managerialism. Ok? Então, nós vamos ver um pouquinho da administração gerencial. Então, de acordo com o plano diretor da reforma do Estado, o gerencialismo ele é fundamentado em 4 bases essenciais. Primeiro, definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade. Planejamento, né? Garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos para que ele possa atingir os objetivos contratados. Descentralização. Controle ou cobrança posterior dos resultados. Controle, né? E competição administrada no interior do próprio Estado, ou seja, competição para o bem, né, para fazer o melhor. Então, vejam bem, a administração gerencial ela não negou a burocracia, e nem nega, e nem pode negar. Ela manteve diversas características como mérito, avaliação, desempenho, noção de carreira, entre outros. A principal diferença está na função controle, que deixa de ser efetuado com base em processos e procedimentos para ser efetuado com base em resultado. Ou seja, a administração burocrática, e eu concordo com vocês que ela ainda é muito ruim, ela é voltada para dentro, para a instituição, quando, na verdade, ela deve ser voltada para o atendimento ao cidadão, para o atendimento ao cliente. Então, a administração gerencial ela vem combater isso quando ela defende que, em vez da gente estar controlando processo e procedimento, a gente tem que controlar o resultado. Ou seja, o que mudou? Ou seja, eu fui ali e fiz uma ponte, mas essa ponte ligou nada a lugar nenhum. Eu cumpri todos os processos burocráticos, licitação, não teve corrupção, não teve nada, mas o resultado foi horrível, porque ninguém usa. Então, a administração gerencial ela vem combater essa parte da gestão burocrática para colocar a gestão de eficiência, de efetividade, de eficácia. Eficiência é como eu faço. Eficácia é o resultado que eu alcanço. E efetividade é a transformação de uma realidade não desejada. Vou dar um exemplo para vocês. Na educação pública, por exemplo, eficiência.
Eficiência é a gente ministrar as aulas, os alunos terem conforto, terem condições de aprender, ou seja, a forma como eu faço. Ok? Eficácia é os alunos, de fato, aprenderem, não só serem aprovados. E efetividade é você transformar a realidade de uma pessoa através da educação. Isso é administração gerencial. Felizmente, nós temos pouco tempo para lidar com isso, mas fica aqui a dica para quem quiser ler um pouco mais, depois eu posso disponibilizar mais material para ler sobre a administração gerencial. A administração gerencial, ela é um avanço e um rompimento com a burocracia, ok? Porém, não significa que negue os princípios burocráticos. A diferença fundamental, volto a repetir, se baseia na forma de controle. Em vez de controlar processo, controla-se resultados, ok? Muito bem. Brescia Pereira, agora eu falei Maílson da Nóbrega, me corrijo, é Brescia Pereira que é o grande pensador, organizador e executor da reforma do Estado de 1995, que trouxe o Plano Real e trouxe o Brasil para um patamar econômico e social melhor. Isso é uma realidade, eu não estou defendendo aqui A nem B, mas é uma realidade histórica, né? Obviamente que ainda tem muita coisa para avançar, mas quem viveu a década perdida de 80 e viveu a recuperação econômica da década de 90 sabe do que eu estou falando. Muito bem, mas a burocracia, ela trouxe apesar dela combater o nepotismo, ela acabou que se orientou, volto a dizer, para dentro do Estado. Uma desconfiança em relação aos servidores públicos, não deu autonomia. O que acontece? A administração gerencial, ela se volta para o cidadão e para a obtenção do resultado. Embora ela não tenha abandonado os princípios do modelo burocrático, mas ela pegou aqueles princípios bons, incorporou ao modelo gerencial e, em certa forma, rompeu com alguns aspectos da burocracia. Por exemplo, o excesso de formalismo, né? E podemos dizer que se apoia em vários princípios, como profissionalização, meritocracia, etc. Então, Brescia Pereira, ele diz que a administração gerencial, ela assume que se deve sim combater o nepotismo e a corrupção, mas que para isso são necessários procedimentos rígidos, ok? Podem ser necessários quando dominam valores patrimonialistas, mas não o são hoje, quando já existe uma rejeição universal ao que se confunde os patrimônios público e privado. Nós não aceitamos hoje mais que o prefeito coloque sua esposa como secretária, seus filhos, entendeu? Se isso acontece, a sociedade pode denunciar e o Ministério Público pode oferecer denúncia na Justiça e a Justiça pode condenar, como tem muitos aí. Aí vocês podem me perguntar assim, mas professor, ainda existe? Concordo que existe. Não se pode mudar tudo, principalmente por causa da mentalidade. Agora, para isso, gente, eu não sei quantos alunos estão ouvindo aqui ou quantos vão ouvir ainda a gravação. Para isso, nós precisamos nos desenvolver politicamente. Nós não podemos agir de forma patrimonialista, elegendo, votando porque é meu primo, ou porque é meu pai, ou porque é meu irmão, ou porque é meu amigo, mas votando naquelas pessoas que têm competência, que têm formação, que têm experiência e que possam, de alguma forma, contribuir para uma mudança. Ok? Então, a administração gerencial, ela visa essa... Opa, alguém chamou aí? Oi, professor. Não, tem um comentário. Pode falar. Que o Fábio, ele diz que a informatização ajudou muito nesse processo gerencial. É o comentário que ele adiciona. Sim, não tenha dúvida que a tecnologia da informação, ela impulsionou a administração gerencial de uma forma maravilhosa. E eu vou dar um exemplo agora, viu, Fábio, que vai calhar com o que você acaba de falar aí. Quando meu filho fez 15 anos, eu levei para tirar os documentos. E a gente foi tirar o título eleitoral. E quando ele tirou o título eleitoral, nós chegamos no TRE e em 15 minutos ele foi recebido por uma senhora muito distinta, ofereceu café, água, nós sentamos ali. E aí daqui a pouco ele entrou, ele foi tirado a foto, e aí com 15 minutos ele saiu já com a carteira, com o título de eleitor em mãos, com foto, com tudo, um ambiente bem climatizado, limpo, as pessoas alegres. E aí, saindo de lá, nós fomos tirar a identidade dele lá no Shopping Cidadão.
E aí, depois de 2 dias na fila, ele perguntou assim, pai, mas é assim a administração pública? Nós fomos num lugar que é administração pública e eu achei maravilhoso e, de repente, aqui nessa situação, eu disse, meu filho, é porque exatamente a administração pública gerencial, ela é regida por várias pessoas. Ela não é só uma pessoa. Então, a gente viu lá no TRE a tecnologia da informação, a gestão de pessoas, ajudando e fazendo gestão pública eficiente. E quando a gente foi tirar a carteira de identidade dele, horrível. Não tinha tecnologia, as pessoas lá mal-humoradas, muito calor. Então, a gente viu ali uma diferença básica entre a administração gerencial e a administração burocrática. Mas, obviamente, que a tecnologia ajuda demais, sim. Tem a Clarice quer dar uma palavrinha também. Fala, Clarice. Sim, boa noite. Pasmem, em pleno século XXI, como o professor falou agora há pouco, as pessoas ainda não sabem votar, né? Trocam ainda o voto pelo asfalto da rua, pela iluminação pública, por algo que a gente sabe que a gente tem direito e não precisa trocar por um voto de um vereador, de um deputado, mas está incutido na cabeça das pessoas esse costume e que eles ainda não aprenderam que política não é assim, não deve ser assim, né? Como é seu nome, querida? Clarice. Clarice, como é que a gente muda isso, Clarice? Eu só vejo uma forma, educação. Por exemplo, nós estamos aqui debatendo um assunto, que eu acho que vocês que estão se formando aí em pós-graduados em gestão pública têm a obrigação de passar isso para a família, para a comunidade, para a escola, para que as pessoas possam formar consciência política. Ok? Para que esses espertalhões aí que estão aí roubando, se enriquecendo com política, deixem e agora surja uma nova etapa de profissionais de fato que queiram fazer o melhor. Né? Mas você está coberta de razão, lamentavelmente, o nosso país ainda precisa aprender a votar. Exatamente. Obrigada. Mas, falando disso que você fala, a administração gerencial ela visa evitar o que Brescia Pereira chama de rent-seeking, que é o modo mais sutil e sofisticado de roubar o Estado. Ok? A administração gerencial, estabelecendo a descentralização, a delegação, o rígido controle de desempenho, aferido mediante indicadores acordados e definidos por contrato, deve ser uma forma muito mais eficiente de gerir o Estado. Envolve estratégias mais efetivas na luta contra novas modalidades de corrupção. Então, você vê que, mesmo assim, ainda existem os espertalhões. E o pior, os espertalhões, eles têm carisma, eles são seguidos por pessoas que são exatamente a falta de consciência política que nos faz ver que a gente não precisa de um salvador da pátria. A gente precisa de pessoas que pegam esse dinheiro público e transformem ele em efetivas ações em favor da sociedade como um todo. Agora, entender isso é um processo de mudança cultural muito grande. Temos um grande espaço, ok? A administração gerencial, portanto, ela é descentralizada, flexível e tem baixa hierarquia. Ela se baseia na confiança limitada, foco no atendimento e excelência nos resultados. Outras características do modelo gerencial marcante: maior autonomia aos gestores, definição de quais serão os objetivos, descentralização incentiva a inovação, preocupação com a necessidade dos clientes e não só, mas do Estado, e o foco na qualidade. Então, aí, quando eu falo do exemplo lá do meu filho, que entre o que ele tirou, o título de eleitor, e foi tirar a identidade, uma diferença abismal de qualidade. Eu não sei como está hoje, já faz 10 anos isso, mas eu nunca mais vi, então não posso falar. Né? Eu não sei se melhorou, mas, enfim, é para melhorar. Né? Muito bem. Então, a administração gerencial, ela é a administração moderna. E ela passa por 3 momentos distintos. O gerencialismo puro, ou managerialismo, o consumerismo e o
PSO, Public Service Orientation, serviço público orientado para o cliente. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nesses 3 momentos. O gerencialismo puro, ele é foco na economia e eficiência, que significa assim, fazer mais com menos. Gastar o mesmo dinheiro, mas fazer mais. Né? Quem ganhava com isso eram os contribuintes. Na segunda fase do gerencialismo, chamado de consumerismo, o foco foi na eficácia e qualidade. Ou seja, não bastava mais fazer mais com menos, era preciso fazer melhor. E para isso o foco era o cidadão, eram os clientes. E por último, que é o que nós estamos hoje, é um serviço público orientado, uma administração gerencial, uma administração pública orientada para o serviço público. Foco na equidade, que é a garantia de que todos são iguais perante a lei, o accountability, que significa transparência das ações e responsabilização das pessoas que roubam o dinheiro público, ou seja, da corrupção, e em vez de fazer mais com menos e fazer melhor, tinha que fazer o que deve ser feito, ou seja, eficiência. O foco, a cidadania. O foco, os cidadãos. Então, a gente pega o gerencialismo puro, que começou em 1979, ali na Inglaterra, com Margaret Thatcher. Margaret Thatcher começou a desenvolver o Estado, reduzir os custos, diminuir o tamanho do Estado, e a finalidade dela era melhorar as finanças e a produtividade dos órgãos públicos. Então, ela trabalhou o quê? Privatização, desregulamentação, ela tirou o excesso de regulamentação, de burocracia, redução de cargos públicos, definição clara dos objetivos de cada setor. E o objetivo, reduzir gasto público. O movimento ficou conhecido como Rolling Back the State, ou seja, retração da máquina estatal ou diminuição do Estado. Obviamente que quem gosta de roubar o Estado não gosta que o Estado seja diminuído. Porque, na verdade, o Estado, eu sou defensor do gerencialismo, e entendo que o Estado não tem que estar se metendo na economia, ele tem que regulamentar, fiscalizar a economia, mas a economia ele tem que deixar para o cidadão, para a iniciativa privada. Estado, na minha concepção, ele tem que cuidar da saúde, da segurança, da habitação, da alimentação, da segurança nacional, né? E das políticas públicas voltadas às minorias e à população mais carente, vamos dizer assim. A previdência social, por exemplo. O gerencialismo puro implantou-se na administração voltado para o resultado e o foco era eficiência. Eficiência com base em custo, eficiência com base, eficácia com base em resultado e efetividade com base no impacto. Eu até já falei para vocês. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é ter resultados que devem ser úteis para a sociedade. E efetividade é transformar situações não desejadas, né? Por exemplo, diminuir o número de crianças fora da escola, reduzir a mortalidade infantil. Eu tenho um artigo que eu publiquei, foi uma monografia que eu publiquei esse ano no Caderno de Finanças Públicas do Tesouro Nacional. Eu acho que eu deixei esse material para vocês lerem. Eu não sei se eu passei, eu não sei se a Dark está aí, mas eu não sei se eu passei esse material para vocês lerem. É muito interessante porque lá mostra a atuação dos municípios de Rondônia. Se vocês tiverem interesse de ler, vocês vão ver que ali há uma situação muito interessante que baseia na eficiência, na eficácia, na efetividade e como Rondônia está distante de atender isso. Mas a gente oferece meios ali para melhorar essa situação. A principal característica do gerencialismo puro, descentralização, privatização, terceirização, regulação estatal e ferramentas gerenciais vindas do setor privado. Ok? O modelo gerencial não busca copiar as práticas do setor privado, mas sim adaptar essas ferramentas para o setor público. É um grande desafio e que até hoje ainda acontece assim. A segunda etapa do gerencialismo foi o consumerismo. Consumerismo, gerencialismo puro, vinha recebendo críticas porque eles não prestavam serviço com muita qualidade nem focavam os clientes. Então, o consumerismo ele vem e cria o paradigma do cliente.
A preocupação agora era para fazer melhor e entregar serviços de qualidade para a sociedade. Você vê que a administração pública gerencial ela vem se aperfeiçoando, né? Então, o objetivo é melhorar o serviço entregue à população através da qualidade. Descentralização do processo decisório, quebra do monopólio na prestação de serviços dentro da máquina pública. Isso aqui foi aplicado no Brasil por Fernando Henrique Cardoso, quando ele quebrou, por exemplo, o monopólio do sistema telefônico brasileiro, né? Eu não sei se alguns de vocês sabem ou viveu, mas até a década de 80, até 1994, 95, até 97, por aí, 98, quem tinha um telefone é igual ter um carro. Por quê? Porque era tão caro, era tão difícil de ter. A administração pública era tão ineficiente que as pessoas investiam em comprar a linha telefônica para ganhar dinheiro. Era muito, além de ruim. Né? Então, por quê? Porque era monopólio público. Quando o Fernando Henrique quebrou, hoje nós temos aqui... Outro dia eu fui dar uma esmola na rua, o mendigo... Não, peraí que eu vou atender aqui o celular. Até o mendigo tinha o celular. Né? Então, você vê que isso foi o quê? Foi uma quebra do monopólio da máquina pública que universalizou e barateou e conseguiu levar esse serviço público para toda a sociedade. Ok? O consumerismo também foi criticado, porque ele chegou a considerar o cidadão como um simples cliente, e os seus críticos dizem que você não pode tratar um cidadão como cliente, porque o cidadão ele é um cliente público, ele não pode ser tratado como cliente VIP, porque você acaba causando problemas com relação ao princípio da impessoalidade. Né? Muito bem, foi aí que surge o PSO, o Public Service Orientation, o serviço público voltado, né, para o cidadão. E ele diz assim, olha, o cidadão tem direito? Tem, mas também ele tem deveres. Okay? E aí é chamado de nova gestão pública. Princípio, equidade, que é tratar todo mundo igual, né, igualdade, a justiça, a transparência, a accountability, que é a prestação de conta e a responsabilização das pessoas que mexem com recurso público, e a participação popular. A descentralização no PSO não é vista como só uma maneira de melhorar o serviço prestado, mas como um meio de possibilitar a participação popular. Então, surge aí as leis, né, que dão direito ao cidadão participar, os conselhos municipais que foram colocados lá na nossa Constituição e que foram criados depois por lei. Então, isso são serviços públicos orientados para o cidadão. Então, a gente vê que esses 3 passos que foram dados, e a gente chega hoje num serviço público orientado para o cidadão, tudo isso que está aí faz parte de um processo que começou em 1995 com Brescia Pereira no governo, na verdade começou no governo Itamar Franco, quando o Fernando Henrique ainda era o ministro da Fazenda, com a implantação do Plano Real. Depois aconteceu de forma muito forte em 1995, com a implantação do Plano Diretor de Reforma do Estado, e ele veio surgindo. Depois o governo Lula, em 2002, o governo Lula voltado mais para o social, porém trouxe muito problema, como a gente viu, de corrupção, e depois, hoje a gente está numa situação aí que a gente está pensando como é que a gente pode restabelecer essa questão do PSO, do Serviço Público para Orientado. Fomos atingidos fortemente por uma pandemia que moveu todo o serviço público mundial, e acabou que a gente está nessa situação aí tentando lutar. Então, pessoal, a gente vê que a administração pública ela vem dentro da conceituação geral histórica dividida em 3 partes fundamentais, em termos conceituais. A administração, que trata dos problemas típicos das empresas ou organizações, como recursos financeiros, patrimoniais, talentos humanos, responsabilidade pela criação de um ambiente favorável, e as palavras que correspondem a administrar e administrador. O gerenciamento trata dos níveis específicos da organização, como os departamentos ou divisão,
os projetos e as palavras que correspondem a gerenciar e gerente. Já a gestão trata de níveis especializados, tanto no que diz respeito à administração quanto ao gerenciamento. Por exemplo, em projetos temos a gestão dos custos, gestão da qualidade, gestão de risco, etc. A palavra que corresponde é gerir e gestor. Então, a gente pode dizer, a gente pode afirmar que que gestão, a administração e a gerência estão contidas dentro da gestão. Certo? Então, é importante a gente entender esse ponto de vista aí. Então, fique ligado. Governabilidade e governança são termos muito confundidos, pois são conceitos entrelaçados e conexos. Governabilidade é mais relacionada à capacidade política de governar, ou seja, as condições de um governo de se legitimar perante uma sociedade como um todo. É um termo ligado ao próprio exercício do poder e às condições materiais que devem existir para que um governo consiga exercer suas funções. Se um governo conta com o apoio da sociedade como um todo para governar, ele tem governabilidade. A governabilidade insere-se, então, no aspecto político do Estado, as relações entre os poderes, os sistemas partidários, a forma de governo, etc. Já a governança está relacionada com a gestão dos recursos e com a capacidade deste governo de implementar as políticas públicas, ou seja, a sua capacidade gerencial, técnica e financeira. De acordo com o PDRA, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o governo brasileiro não carece de governabilidade. Governabilidade nós temos uma Constituição, nós temos poder legislativo, executivo, judiciário, nós temos eleição, ok? O que nós precisamos é de governança, é de capacidade gerencial, capacidade de criar e implementar políticas públicas, capacidade de colocar em prática o gerencialismo PSO, ok? Então, enquanto a governabilidade está ligada à estrutura do Estado, a governança está ligada à capacidade de geri-lo. Ok, gente? Então, hoje, se fizermos uma pergunta para os alunos, não é? O Brasil ele tem um problema de governabilidade ou de governança? Certamente nós vamos entender que o problema é de governança, ok? O problema é de capacidade. Obviamente que esse problema tem sido enfrentado. Muitas coisas. Nós temos, por exemplo, a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo, que ela é um modelo de governança, é um modelo de gestão pública. Nós temos a cidade de Gramado no Rio Grande do Sul, que é um modelo de governança pública. Mas a gente tem também situações que são muito difíceis. Curitiba, ela teve um modelo com o Greca, né? Que foi considerado um modelo padrão na década de 90 até o meado de 2000, mas depois ela desgovernou um pouco, ela saiu um pouco da sua capacidade de governança. Por quê? Porque nós, em vez de elegermos políticos cada vez melhores, a gente fica atrelado lá à questão da tradição, da liderança, do carisma. Então, Curitiba ela sofreu, assim, ela perdeu um pouco daquela situação. Claro que é uma cidade muito maior que Gramado, muito maior que Caetano do Sul, e quanto maior a cidade, é mais difícil de governar. Mas ela ainda é um modelo, sim, embora ela tenha perdido muito da sua capacidade de traduzir. O Halber, diferença... só para complementar um pouquinho, o Halber disse, professor, que Curitiba, né, o Lenin foi considerado o melhor gestor do Brasil e um dos melhores do mundo, segundo o Halber aqui, aluno. Ele foi sim, mas se hoje você pegar a questão da gestão pública em Curitiba, você vai ver que ela perdeu. Estou falando que ela perdeu muito daquilo que ela conquistou, principalmente com Greca, depois com o próprio Lerner, mas depois ela foi perdendo. Mas sabe o que é isso? Isso é porque a nossa sociedade ela não consegue manter um crescente de consciência política definitiva. Entendeu? Você vai ver, por exemplo, as cidades que mantêm uma política mais abrangente, mais gerencial, ela consegue crescer sempre. Ela consegue manter o que ela conquistou, consegue manter o que conquistou e consegue avançar. Né?
Então, eu volto a dizer, Curitiba ainda é um modelo, ainda está assim, nós temos agora Mato Grosso, eu não sei se vocês leram sobre o governador de Mato Grosso, mas o governo de Mato Grosso, há pelo menos 4 anos atrás, era considerado um antro de corrupção. Todo mundo foi preso lá. Até os desembargadores, os conselheiros do Tribunal de Contas, foi todo mundo preso. Governador, todo mundo preso. Os 3 últimos governadores do Mato Grosso estão presos, está igual ao Rio de Janeiro. O último governador que entrou agora, ele aplicou a gestão pública gerencial e vocês procurem entender que em 2 anos ele tirou o Estado do fosso. O Estado recebeu, inclusive, hoje, menção honrosa dos órgãos de controle. Por quê? Porque ele aplicou a administração pública gerencial. Qual é o desafio? O desafio é manter a conquista, mas avançar. E para isso a gente precisa colocar pessoas capacitadas para gerir. Entendeu? Então, gente, você vê que é bastante coisa, né, para a gente ler. Eu estou deixando o material para vocês verem aí. Obviamente que não vai dar para a gente ver tudo, mas já fica aqui uma situação bastante interessante. Então, a gente tem aqui, em termos conceitual e histórico, as diferenças básicas conceitual entre a administração pública. Tá? A administração pública abrange, nós já vimos isso lá na frente, abrange o conjunto de pessoas coletivas e públicas e também os órgãos que exercem as atividades administrativas em nome do interesse coletivo. Ok? Então, a administração pública são estrutura e pessoas. E ela pode ser entendida no sentido formal e no sentido material. No sentido formal, é o conjunto de órgãos. São as instituições. Governo do Estado, sentido formal. E no sentido material, é a função necessária ao serviço público em acepção operacional para o desempenho sistemático, legal e técnico do serviço próprio do Estado por eles assumidos em benefício da sociedade. Por exemplo, Secretaria de Estado da Educação. Em sentido material, ela está fazendo uma função de educação, uma função essencial ao público que é a educação. Mas para isso existe um conjunto de órgãos instituídos em sentido formal. Então a gente vê que o direito público administrativo entende a administração pública nesses 2 sentidos. Agora, o que é importante, fazendo um resumo do que a gente viu até agora? A gente viu que a gente sai de um patrimonialismo afundado no nepotismo, na corrupção, passa para um Estado burocrático que combate o patrimonialismo, mas que não evitou, não encerrou ainda isso, mas muito voltada para si e acabou criando um Estado emperrado, um Estado ineficiente, e a gente combate isso com a administração pública gerencial, que passando pelas 3 fases, da administração gerencial pura, do consumerismo voltado para o cliente e agora do PSO voltado para o cidadão, a gente vê que já existem ilhas de excelência no nosso Brasil, órgãos de excelência no nosso Brasil. Mas o que falta? Se você, por exemplo, se você chegar lá amanhã numa prefeitura, num órgão público do Estado, talvez do governo federal, que eles estão um pouco na frente, e você for conversar sobre gestão pública, as pessoas pouco conhecem disso. Primeiro, entraram lá sem saber, sem se interessar e sem entender que a administração pública gerencial deve ser o foco. Ok? Então, isso acaba, de alguma forma, atrapalhando o desempenho da nossa gestão. Então, fechando essa primeira parte, fechando essa questão do que nós falamos, o Brasil tem um grande problema de governança que precisa ser tratado. Isso só vai ser tratado quando nós colocarmos pessoas profissionais que compreendam, entendam e gostem da gestão pública. Não queiram se apropriar dela, mas gostem da gestão pública. Ok? Muito bem. E aí, passada essa parte inicial, já entrando aqui no finalzinho, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, muito bem. Tá. Sim, professor. Bom, gente, eu vou passar muito rapidamente aqui a teoria das organizações, porque ela não é o foco, mas é importante nós entendermos que a teoria das organizações, ela passa aqui por, vamos imaginar aqui, 10 fases muito importantes. A administração científica, burocrática, os princípios da administração, a teoria das relações humanas, a teoria dos sistemas, a neoclássica, a estruturalista, a comportamental, desenvolvimento organizacional e da contingência, que é o que nós vivemos hoje. Então, ela tem um universo bastante grande. Vamos passar um pouquinho aqui para frente,
Porque toda e qualquer organização, ela pelo menos está orbitada por 5 variáveis básicas: tarefas, pessoas, tecnologia, ambiente e estrutura. Ora, se o administrador público não consegue compreender esse ambiente, como que ele vai colocar em prática a administração pública gerencial? Ele não consegue. Então, nós precisamos fazer com que os administradores públicos sejam capacitados a compreender esse universo. Ok? Então, a gente pega aqui, por exemplo, a evolução da teoria da administração científica de 1903, quando o homem era puramente movido a dinheiro, até o ano 2000, o novo século que nós estamos vivendo. Estamos vivendo a teoria do caos, quando o homem é conexo, é completamente conectado. Né? A gente vai ver o quê? Que a gente cresce aqui de um homem econômico, um homem social, um homem organizacional, administrativo, complexo, e um homem digital, e hoje totalmente conectado. Para vocês terem uma ideia, quando George Washington morreu, a Europa demorou 13 dias para saber a notícia. Porque a notícia ia de navio. Hoje, se um presidente dos Estados Unidos cair da cadeira, a gente sabe na mesma hora no celular. O volume e a velocidade e a quantidade de informações que chegam à nossa vida hoje é impressionante. Nós vivemos a era do Homo Connexus, né? E isso é muito complicado, muito complexo. Nós não estamos falando aqui de gestão de pessoas, senão a gente ia se aprofundar um pouco nas nossas dores que vivemos hoje em dia por conta dessa conexão. Mas vamos para frente. Então, a gente já viu que as variáveis básicas da administração são 5, mas hoje, com o Homo Conexo, ela passa a ser essa parafernália, esse mundo de variáveis que permeiam as organizações. Agora, vocês imaginam, se um administrador não consegue entender as variáveis básicas da administração, imagina hoje um administrador com esse monte de variáveis aí, que nem estão todas aí, essa teia de variedade. Então, quando a gente fala de capacidade, gente, de profissionalismo, a gente fala de administrador público que possam compreender essa complexidade que é uma organização. E não somente assumir um posto, ganhei a eleição, faz uma festa, faz um carnaval. Gente, não é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que trabalhem, que possam planejar, que possam coordenar e que possam executar e controlar e comunicar à sociedade o que foi feito. É isso que a gente precisa. Muito bem. Então, passando agora dessa parte conceitual, da parte histórica, que foi feito aqui en passant, nós temos aí assunto para falar o ano todo, mas não temos tempo para isso. Fica aqui as dicas, se vocês quiserem pesquisar e se aprofundar nessa questão. Como é que está organizado o aparelho do Estado no Brasil? Primeiro, segundo o artigo 18 da nossa Constituição Federal, o Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Notem que a responsabilidade ela é compartilhada. A culpa é do prefeito. Não, a culpa é do governador. Não, a culpa é do presidente. Não. A administração pública ela é compartilhada. Ok? Somos um Estado soberano que trabalha descentralizada e autonomia administrativa para estados e municípios. Portanto, lá no seu município, quem manda é o seu prefeito. No seu estado, quem manda é o seu governador. No Brasil, no governo federal, aí sim, quem manda é o presidente da República. E ainda assim não mandam muito, porque existe o poder legislativo que compartilha esse poder. Né? O Brasil, portanto, ele tem um sistema, né, um sistema de presidencialismo de coalizão que não funciona muito bem, porque acaba tendo que causar uma interação ali que, de repente, não é interessante para a sociedade. Muito bem. Então, a estrutura do Estado brasileiro, aqui só para a figura, para a gente ter uma ideia como é que ela trabalha, nós temos a administração direta e a administração indireta. A administração direta composta pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, exceto no nível municipal, que nós não temos Poder Judiciário, né? E a administração indireta que existe nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas
e as sociedades de economia mista. Esses poderes, eles fazem funções típicas e atípicas. O que são funções típicas? São aquelas funções para as quais eles foram criados. Não é? Por exemplo, a função do executivo é administrar e executar a lei. E a função atípica é fazer justiça, judicar, né? Como é que ele judica? Quando ele faz processo administrativo, quando ele cria medida provisória, lei delegada. Qual é a função típica do legislativo? É legislar e fiscalizar, mas ele também faz também exerce a função judiciária. Quando ele julga a autoridade por crime de responsabilidade, a CPI, por exemplo, não é? E o judiciário, ele faz jurisdição, mas também ele legisla, quando ele faz regimento interno e administra. E todos eles fazem função executiva, ok? Então, eles fazem funções típicas e atípicas. No Brasil, existe também um sistema de freios e contrapesos, onde é preciso que um poder limite o outro poder para limitar abusos do Estado. Um exemplo do freio e contrapeso. O Legislativo aprova a lei e controla o Executivo e o Judiciário. O Executivo escolhe os membros do Supremo Tribunal, por exemplo, controlando o Judiciário. E o Judiciário julga e aplica a lei, podendo suspender a execução dela. Então, os três poderes, eles vivem harmonicamente, é para viver, né, num sistema de freio e contrapeso, ok? Muito bem. Aparelhando o Estado. Conforme nós vimos, nós temos a administração direta, que são os órgãos integrados diretamente na estrutura de poder da União, Estados e municípios, e a administração direta, que são os órgãos da administração pública, como ministérios, secretarias, departamentos, entre outros. Aqui nós temos as administrações indiretas, que são as autarquias, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. São entidades que têm personalidade jurídica vinculado a um órgão da administração direta que presta serviço público ou de interesse público. A administração indireta ela é regida pelo artigo 37 da Constituição Federal, tá? E esses órgãos aqui que nós falamos, né, esses 4 órgãos aqui, eles dependem de criação ou autorização legislativa para existir. A nova administração brasileira trouxe um elemento chamado de consórcios públicos. Os consórcios públicos são criados com personalidade jurídica de direito público e são uma associação. Conforme o Código Civil de 2002, são pessoas jurídicas de direito público interno. Autarquias, inclusive, são associações públicas. Então, os consórcios públicos são quando 2 ou mais órgãos públicos fazem contratos, se consorciam para executar atividades da administração pública. Forma de atuação do Estado. O Estado pode funcionar diretamente, indiretamente e por meio de regulação. Diretamente, quando presta serviço diretamente ao público, ok? Como é o caso, por exemplo, da Previdência Social. Indireta, através de contratação de serviços públicos para serem prestados à população, como é o caso do transporte urbano, e regulação, quando ela regula o mercado, como é o caso das agências reguladoras, ok? Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Vai ficar um fórum aberto para discussão de 5 a 12 de novembro. O tema é o Histórico e Conceituação Geral da Administração Pública. O fórum para discussão é para abordar a diferença entre administração, gerenciamento e gestão e a diferença entre governabilidade e governança. Ok? Eu vou deixar aqui agora de compartilhar, vou interromper o compartilhamento. Como é que faz para interromper? Para a apresentação, interrompi aqui. Muito bem, foi rápido, né? É muita coisa, pouco tempo. O professor me orientou no máximo 1 hora, 1h30. Nós estamos com 1h15, na verdade 1h10. E eu gostaria de encerrar, deixar ainda esses 15 minutos para, se alguém quiser fazer alguma informação, quiser
perguntar alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. O professor Wander está aí com a gente, nosso coordenador. Né? Boa noite. Boa José noite, Carlos, seja bem-vindo ao nosso curso de Gestão Pública Municipal. Queridos pós-graduandos, pós-graduandas, bom ver vocês novamente. Novamente eu peço que vocês tirem o máximo de proveito com o José Carlos, tem uma bagagem muito grande, uma vivência muito grande, uma experiência enorme no serviço público. Então, quando ele fala de propriedade, tanto teórica como da vivência prática, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo José Carlos, por essa capacidade que ele tem. Para mim, isso é o Google do serviço público, é este homem aí. Então, se vocês tiverem dúvida, tirem o máximo de proveito mesmo do Zé Carlos, aí vai tirando as informações. O Zé Carlos tem mais 2 interações aí na frente. Se vocês quiserem participar, mesmo não sendo a turma de vocês, tiverem interesse, vocês podem participar também, porque geralmente a sala nunca fica cheia por completo. Verdade. Então, vocês podem participar. Mas o professor Wander tem muita culpa nessa minha carreira aí, porque ele foi meu professor lá atrás, lá no início. Não é que a gente está tão velho, né, professor? Mas faz algum tempo que ele foi meu professor, me ajudou na formação aí, eu sou muito grato a ele, tenho um orgulho de ter sido seu aluno, professor. Gosto muito de você, Zé Carlos, seja muito bem-vindo aí, parabéns. E, pessoal, tira o máximo de proveito mesmo desse senhor aí. Sem ter uma competência, tem um dicionário ambulante, tem muita experiência, muita bagagem mesmo. Então, assim, toda vez que tiver uma dúvida, vai falando com ele. Porque, às vezes, tem muitas dúvidas no serviço público que a gente não sabe, e como ele está justamente no órgão controlador, ele pode estar tirando essas dúvidas também. Então, aí, vamos aproveitar a presença dele nessa disciplina. Então, parabéns a todos pela participação, parabéns, Zé Carlos, muito bem-vindo. Os tutores estão na sala, Marcelene e Fábio, professor Décio, prazer falar com vocês. Estou por aqui. Obrigado, professor. Sempre muito bom ouvi-lo. Pessoal, então a gente está aí encerrando, mas eu quero abrir aí, franquear a palavra para aqueles que quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu sei que foi muito rápido, eu sei que tem muitas coisas que a gente fala e às vezes passa por cima, mas enfim, é o nosso tempo, né? O Dário quer dar uma palavrinha. Dário, contigo. Dário Marques, fala, Dário. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite a todos e a todas. Professor José Carlos, eu falo do interior de Minas Gerais. Rapaz! Eu estive aí por esse interior há um tempo atrás, andei aí por Mantena. Então, você ainda esteve mais ao norte, né? Eu sou da região central, que a gente brinca que nós somos mineiros legítimos. Tá certo. Bom, essa 1h e pouco passou muito rápido, o que deixa a entender que a aula do professor foi muito boa. Então, fico meus parabéns, excelente explanação do assunto. E eu gostaria de entender, para poder ter um raciocínio até para a questão do fórum, pelo que o senhor foi explicando, o senhor foi passando pela questão da administração pública e quando chegou na questão gerencial, eu até queria fazer uma interferência naquele momento, assim, mas ele vai chegar lá na frente, ele vai falar sobre isso por causa até da questão da palavra gerencial, se o meu entendimento é esse. A questão do gestor ou da gestão pública hoje, né, a figura desse representante, ele é uma evolução dessa administração que saiu lá do patriarcal, passou nessa administração gerencial e hoje a gente acaba utilizando mais o termo gestor do que administrador público, como é o próprio caso do nosso curso, que é gestão pública municipal. Seria uma evolução, assim como foi a administração pública ao longo do tempo? Dário, obrigado pelas palavras, pela pergunta, excelente pergunta sua. Eu acredito, Dário, que nós temos aí 2 tipos de evolução. É a evolução conceitual, propriamente dita, né? Por que gestão, por que gestor, né? E a gente viu ali dentro de um dos slides que a administração e a gerência estão contidas dentro da gestão. Ou seja, a gestão ela tem um universo maior porque ela abrange tudo. Então, hoje, quando a gente fala de gestor público, a gente envolve eficiência, eficácia, efetividade, transparência, responsabilização, ou seja, é muito mais que um administrador, é muito mais que um gerente.
né? Agora, obviamente, quando a gente pega lá o patrimonialismo, que era aquele que as pessoas se apropriavam das coisas do Estado de forma na cara de pau, vamos usar uma linguagem bem popular, né? E a gente traz hoje para a responsabilidade de um gestor que ele sabe que ele está gerindo algo que não é dele, que é da sociedade, a gente vê, de fato, uma evolução. E essa evolução ela é boa, porque ela traz não só maior responsabilidade do gestor, mas também maior responsabilidade da sociedade em fiscalizar esse gestor. Não para estar ali apontando os seus erros, mas para estar apontando solução e também para não deixar desviar recurso, para não deixar se locupletar, cometer corrupção. Então, eu acredito piamente que isso é, sim, uma evolução, muito embora eu acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar. Tá bom, Dário? Sim, é verdade. E eu consegui fazer um link com a disciplina anterior, que era de políticas públicas, e ficou evidente para a gente com o professor... Ih, agora esqueci o nome do outro professor, gente, me lembra aí. O outro, é gente boa também. Haroldo, professor Haroldo. Isso. Foi meu professor. Porque, então, fazendo esse paralelo com as duas disciplinas, eu pude verificar o seguinte. Quando o senhor falava da questão da administração pública, nós estávamos falando de uma coisa, vamos dizer assim, mais exata de processos formais, de execução formal dentro de uma legislação e que aquilo meio que tem que ser daquela forma. Seria uma coisa mais de gavetas, quadrados, de contornos mais definidos. Quando a gente pensa na gestão pública hoje, e com as características que uma pessoa que venha a ser gestor público deve possuir, a coisa tem um contorno mais fluido, até porque deixa de tratar somente de processos administrativos exatos, muitas vezes, e a gente passa a lidar muito com pessoas. O cidadão, que o senhor disse em um dado momento na sua fala. E aí a gente não tem esse contorno quadrado de gaveta, você tem um contorno mais fluido, com mais sinuosidades, aonde que a característica de um gestor público ela deve ser aflorada, trabalhada, desenvolvida, com estudo, como é o caso que o senhor também exemplificou, e o que nós estamos fazendo neste curso, estudando para nos tornarmos servidores públicos, gestores públicos que compreendam melhor o processo. Então, ao lidar com pessoas e trabalhar para pessoas, para a comunidade, a gestão ela ganha em amplitude, né, de atuação, ela ganha em proporção, porque ela tem mais força de acontecer, porque você tem mais respaldo, você tem mais bagagem, né, e tende a absorver pessoas que têm não é um conhecimento que eu posso dizer para o senhor de instrução formal, mas que tem uma compreensão do todo, tanto a parte administrativa, financeira, aquela exata, quadrada, mas também dos contornos sociais, que hoje são múltiplos, né? Então, assim, deu para poder... Se o meu raciocínio estiver certo, né, gente? Pode ser que está tudo errado. Deu para poder fazer essa contextualização entre a disciplina que o senhor está nos apresentando hoje, com a do professor Haroldo, e também conseguir me localizar dentro desse processo todo aí, né? De estar atuando dentro de uma formalidade, porém com contornos sinuosos, porque a gente trata com pessoas e para pessoas. Professor? Eu acredito que o seu raciocínio está correto, porque quando a gente fala de gestão, a gente inclui gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processo, gestão patrimonial, gestão de serviço. É um universo muito grande. Eu não sei se você lembra daquela figura que eu saio das 5 variáveis básicas e entro num monte de variáveis lá que não dá nem para contar. Esse seu raciocínio está correto, é por aí mesmo, e eu acho que se a gente conseguir implementar essas coisas, a gente
consegue melhorar cada vez mais nossa gestão pública. É muito complexa, qualquer gestão é complexa, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, se a gente de fato, se interar numa gestão pública melhor. Eu acho que foi a Marilene que pediu a palavra, ou foi a Marcelene? É a Marcelene. Oi, Marcelene. Eu quero ler 2 comentários da Simone, que diz que você é ex-colega dela de trabalho. Parabéns, te parabeniza. O Halber também diz que lá em Minas Gerais, eles têm excelentes casos e exemplos de gestões públicas municipais, estaduais e federais exitosas. E se pesquisarmos no Google, né, o tema gestão pública em Minas Gerais, as suas boas práticas de gestão temos excelentes. E o meu comentário, né, antes de passar a palavra, é que os alunos, né, da gestão, achei até que o professor Wander ia comentar isso, a gente está ofertando um curso para que vocês se tornem especialistas em gestão, né, e de excelência. E especialistas em excelência. Serão bons profissionais para que vocês atuem de uma forma transformadora no local onde vocês vão trabalhar. Então, todo o nosso empenho para que vocês aproveitem ao máximo todos esses conteúdos, né? E sejam esses servidores transformadores. Com a palavra, professor. Isso mesmo, Marcelene. Que bom. Quem foi a moça que disse que trabalhou comigo? Hein, Marcelene? Não, é a Simone que falou que trabalha com o professor Colares, já trabalhou com o professor Colares. Inclusive, acho que foi o Halber também que disse que já Simone, não, conhece. Beleza, tudo bem, então. Bom, Depois eu não estou vendo a Simone, eu tive várias colegas de nome Simone, não estou vendo, mas de qualquer forma, tranquilo. Halber, eu não tenho dúvida que Minas Gerais, até pelas informações que a gente tem, eu não tenho dúvida que Minas Gerais ela tem realmente condição de ser um benchmarking para as outras áreas do Brasil em termos de gestão, com vários projetos exitosos aí, eu não tenho dúvida disso. Ok? Com relação ao seu comentário, Marcelene, eu acho que todo mundo que busca mais conhecimento, ele busca melhoria. Eu gosto muito, eu ainda estudo até hoje, continuo estudando, né? Eu agora estou terminando meu curso de Direito, finalmente, né? Porque eu quero expandir meus conhecimentos, e eu acho que saber não ocupa lugar, né, gente? A gente precisa realmente melhorar cada vez mais. Teve alguém aí que levantou a mão? Efigênia, por favor, Efigênia. Olá, boa noite. Parabéns pela aula, excelente. Tivemos a oportunidade de viajar no tempo, né, com toda a contextualização que o professor fez, bem como a evolução da administração pública. E bem assim interessante quando o professor ressaltou da gestão compartilhada. Cada um tem a sua responsabilidade, tanto na esfera federal, municipal, estadual. Muito excelente a aula, parabéns, professor, e todos os colegas aí. Eu acho que nós temos, como o professor Wander falou, nós temos muito, muito a aprender, porque o professor tem muito a nos ensinar. Agradeço. Trocar experiência, né? Gênia, você é de onde? Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, Rondônia. Estamos contemporâneos aqui, estamos na cidade, né? Precisando da gente, estamos aí à disposição. Mais alguém, gente? Pessoal, então, olha, a gente continua aí à disposição, vocês têm o fórum, se vocês quiserem contar com os colegas aí, tutores, quiserem conversar comigo, a gente está sempre por aí à disposição. Eu dou aula no Instituto Federal, estou dando aula para uma equipe lá de adolescentes, minha primeira experiência, estou com 6 meses dando aula para eles lá, eu estou achando fantástico, porque são muito jovenzinhos, mas também dou aula de pós, dou aula de graduação, enquanto todo tipo de gente. Tem um que é minha inspiração, ele tem 80 anos e está estudando. Eu digo, cara, você é minha inspiração. Minha inspiração mesmo, a força, a vontade, o desejo de viver, de continuar aprendendo, né? E eu fico feliz de ver... Fábio Henrique, ainda quer falar, Fábio? Professor, quero agradecer pela explanação, pela aula, né? Muito importante
abordou o tema do gerencialismo. Eu fiquei curioso sobre o que o senhor falou da década perdida, né? Que a gente ouve falar, mas são leituras que a gente esquece. Agradecer aos alunos do Porto Velho 1, ao Dário, que fez uma ótima explanação, um bom comentário aí, sobre o que ele está aprendendo, fez uma ponte com a disciplina anterior, né? Acho legal isso. Os comentários em gerais da Marcelene, professor Wander, a participação dos alunos, do Adevanildo, da Simone, todos os alunos do Porto Velho que participaram aí, tá? Quero agradecer. Professor, no Fórum 1, eu estou olhando aqui, da unidade 1, em que o aluno vai explanar, vai abordar diferenças, são duas diferenças, né? Da administração, gerenciamento e gestão, e a diferença entre governabilidade e governança, não é isso? Exatamente. São duas perguntas numa só. Ele vai fazer a primeira diferença e a segunda diferença. Ele pode fazer ali, dissertar dentro daquilo que ele entendeu, usando o nosso material e também pesquisando. Nós temos bastante material aí na internet interessante nas próprias universidades. Mas, de fato, são duas perguntas. Ok. Tá. Boa noite aí, pessoal. Pessoal, boa noite. Eu vou voltando lá para a minha escola de contas, que eu estou lá numa pós-graduação em auditoria, mas eu continuo à disposição. Se os colegas quiserem, tem aí o nosso e-mail, tem o nosso celular. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Para vocês aí que já vai dar 10 horas, para nós aqui ainda vai dar 9 horas, ainda dá tempo de jantar. Um abraço, gente. Até mais. Obrigada, professor. Até mais, professor. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Pessoal. Boa noite. Aula de quinta é o melhor dia, gente. Tá certo.